E amigos do canal, que vocês Sniper One, o amigo da galera, isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, uma nova teoria de conspiração, a Terra Oca, e Hollow Earth. Mais uma teoria de conspiração para vocês aqui, uma história alternativa. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, uma das grandes teorias também de conspiração sobre uma civilização, uma entrada no interior da Terra, isso mesmo. Nós vamos abordar aqui alguns personagens, alguns livros e falar a respeito de algumas histórias sobre esse caminho, essa entrada ao centro da Terra. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao canal do Sniper One USA. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos falar sobre a teoria da Terra Oca. Vamos falar também sobre as terras além do polo, a civilização no interior da Terra. Vamos falar sobre Geraldus Mercator, Almirante Richard E. Byrd. Também vamos falar sobre os arianos, isso mesmo, os nórdicos, localizados no Polo Norte. Vamos então. Em 1885, o livro chamado de Paradise Found, The Crazy Human Race, no North Pole, ou seja, Paraíso Encontrado, o berço da civilização no Polo Norte. Inclusive, é esse livro aqui. Dá uma olhadinha. Este livro aqui. Isso mesmo, esse livro que você está vendo aqui fala sobre a raça humana sair da Terra. Mas não sair ou ser criado na Terra, mas sair de dentro da Terra. Isso mesmo, justamente no norte. Fala sobre a raça humana, ela ter começado no norte a expandir. Se espalhou por todos os continentes, até o sul da América. E também descreve este local aqui, conhecido por vários nomes. Um deles é Hyperborea, outro nome é Avalon, outro nome o Monte Meru, também conhecido como Agartha ou Shambhala, Paradise, Paraíso, e também o Jardim do Éden. Existem vários nomes para o mesmo local, onde esse livro aqui, justamente, ele fala sobre a raça humana sair do norte, lá no norte, começar a se espalhar por todas as terras, todos os continentes. Paradise Found, de William Fairfield. Mas quem era William Fairfield? Ele era presidente da universidade em Boston, com vários diplomas. Além disso, ele dava aula de professor, ele era formado em teologia e filosofia. William Fairfield, ele propôs que a raça humana, ela começou lá em cima, no norte, e se espalhou pela Europa e foi descendo até as Américas do Sul. Sim, muito interessante a teoria de William Fairfield. Por quê? Hoje, se você observar hoje os mapas, principalmente os mapas do passado, você verá que todos os mapas eles começaram a ser desenhados na parte do norte, isso mesmo, lá em cima, na Europa. Realmente você não vê os mapas começando lá na África e se espalhando a cartografia, mas sim, começa lá em cima, na Europa, e vem descendo. Muito interessante. Os estudos atuais, eles apontam que a origem da humanidade vem da África, sendo o berço de toda a humanidade. Lembrando que William Fairfield, em 1833, ele propôs essa ideia, que a raça humana realmente veio do norte. Só que teve um problema aí. Qual o grande problema? Em 1837, uma nova teoria apareceu. Isso mesmo, um livro publicado por Charles Darwin. Foi publicado esse livro em 1837.
1959, que é o livro A Origem das Espécies, que é a teoria que é ensinada até hoje nas escolas e até os dias de hoje, que você veio dos macaquinhos, sua mãe e seu pai vieram dos macaquinhos. E você? O que você acha? Você acha realmente que você veio dos macaquinhos? Escreve aí embaixo o que você realmente pensa sobre essa teoria de evolução. Então teve um grande conflito aí, por isso que se colocasse a ideia de William Fairfield, que a humanidade saiu do norte, iria estragar muitas pessoas que defendem mesmo o ser humano evoluindo aí dos macacos. E que a raça humana começou aí na África. Incrível, né? Nós temos um outro personagem que também fala sobre esse lance do norte, tá? Muitos de vocês talvez não conheçam ele. Eu vou colocar a foto aí para vocês darem uma olhada. Olha bem, o Bal Gangadhar Tilak. Vou chamar só de Tilak, que o nome dele é difícil. Lá da Índia, isso mesmo, ele era matemático, astrônomo, jornalista, historiador e filósofo, tá? Ele publicou um livro em 1898. Esse livro aí falava sobre o Ártico, a casa dos Vedas e a origem dos arianos. E esse lance aí é na Índia. Então esse Tilak, na cronologia dos Vedics na Índia, existia também um calendário Vedic e descrevia os arianos que migraram do norte, saíram lá do norte do Ártico para procurar novas terras e passaram pela Índia. Inclusive, descreve as características deste povo, que eram altos, cabelos loiros, olhos claros, uma pele mais clara, claro. Então veja bem, lá na Índia já existe passagens de uma raça diferente, que é os arianos, os nórdicos. E falando agora sobre o livro, né? Esse livro aqui, da Hollow Earth, de Terra Oca, Dr. Raymond Bernard, ele fala da história. Aí, a história é a seguinte, de que no Polo Norte existe uma entrada, isso mesmo, para não vou falar o centro da Terra, para o interior da Terra, que foi descoberta no Polo Norte e é escondido o lance de toda a humanidade. Lembrando vocês, Step 1, a história alternativa. E olha só, esse enorme, lá em cima no Círculo Polar, lá no Ártico, existe uma entrada, um caminho que leva ao interior da Terra. Existem alguns mapas antigos que falam e mostram o Polo Norte totalmente diferente da maneira que muitos de nós conhecemos lá no Ártico. Esses mapas antigos existem? Sim, existem. Existe um mapa original publicado em 1527, chamado de Tretrum Orbis Terrarum. Esse foi o primeiro mapa que mostra completamente aí no Polo Norte. Nessa localização é chamado de Hyperborean, a região no Ártico. Hyperborean. Naquela época eles já tinham um mapa aí que mostrava praticamente o local dos Hyperboreanos. E olha só, em 1569 nós temos outro personagem aí, que é Geraldus Mercator. Este aqui, Geraldus Mercator, cartógrafo e matemático. E outra coisa, os mapas de Geraldo Mercator ainda são usados até hoje, é chamado de projeção de Mercator. Até os dias de hoje é usado esses mapas, onde em 1569 o mapa de Geraldus Mercator descreve o norte, o Ártico, que é exatamente este aqui que
que você está vendo atrás de mim. O mapa de Geraldo Mercator descreve claramente Hyperbórea. E este local, Hyperbórea, leva para o interior da Terra, com a sua entrada, uma entrada aí no Ártico, no norte, para o centro, no centro interior da Terra. Outra coisa, além desse, existe um outro mapa que também foi perdido, que é o mapa de Eventio Fortunae, que é este aqui. Este pequeno livro aqui, Eventio Fortunae, também desapareceu este mapa. Claro que eu não acredito que esses mapas desapareceram. Esses mapas, eles têm um valor como um mapa do tesouro. Com certeza, alguém deve ter esses mapas muito bem guardados dentro de um cofre até hoje. E se você olhar bem essa história dos mapas, das explorações, tudo começa lá em cima na Europa. Deve ter muito mapa que a gente nunca viu. Com certeza, eles devem ter conhecimento de muitas terras que a gente nem imagina que existem, outros segredos, né? Esse mapa que você está vendo aqui atrás de mim, o mapa de Geraldo Mercator, ele mostra claramente em cima Hyperbórea. Você vê aqui os 4 rios, onde esses rios, os oceanos, entram dentro deste rio, e no centro está localizada o Monte Meru, a montanha magnética. Mas esse local é como se fosse uma espécie de um funil, onde a água entra para o interior da Terra. Agora, o que Geraldo Mercator não sabia, que este mapa aqui talvez seja o mapa de Hyperbórea no interior, não na superfície, mas talvez esse mapa seja o mapa que Geraldo Mercator fez do interior da Terra. Isso mesmo. Se você observar nesta parte aqui de baixo, bem neste cantinho aqui, aqui está escrito a Terra dos Pigmeus. Isso mesmo, o local onde vivia os pigmeus, este pequeno espaço aqui. Moravam aí pigmeus, isso mesmo, pessoas com uma estatura muito pequena. Eu quero falar um pouquinho sobre essa história aqui deste povo. Fantasia ou realidade? A história alternativa. Veja bem, essa parte aqui, onde viviam os pigmeus, lembra muito de uma história que eu acredito que algum de vocês já assistiram esse filme, O Senhor dos Anéis. Isso mesmo, os Hobbits. Pois é, será isso? Ficção, uma história que a gente não aprendeu. Estou trazendo aqui para vocês a história desses pequenos habitantes que viviam aqui, chamados de pigmeus. Eles tinham mais ou menos 4 pés de altura, ou 36 inchas, ou seja, 1 metro de altura. Onde esses pequenos habitantes, eles viviam aí nesta região, os pigmeus. Hoje, nós chamaríamos ele dos hobbits, né? Olha bem essa história aqui interessante. Esses pequenos habitantes tiveram que fugir desta região, porque estavam sendo atacados e devorados por aves. Aves, isso mesmo, aves gigantes, como uma espécie de cegonha com quase 2 metros de altura, que atacava aí os pequenos pigmeus. Eles não sabiam se defender e os cegonhas chegavam lá com uma fome voraz e atacavam os pequenos pigmeus que viviam nessa área aqui. Agora, olha só que interessante. As cegonhas, eles lutaram com essas cegonhas, os pigmeus. A princípio, eles conseguiram vencer esses enormes pássaros. Até que um dia, esses pássaros retornaram e começaram a devorar todos os pigmeus que viviam aqui neste local, fazendo assim com que eles abandonassem e fugissem desta região. E fiquei pensando, será que essas grandes aves, elas não veriam do interior da Terra?
E teve um certo ponto que elas desapareceram. Depois elas retornaram, começaram a atacar aí os pigmeus. Em certo ponto eles tiveram uma vitória, mas as cegonhas vieram muitas delas e acabaram vencendo, forçando assim esses pequenos habitantes a fugirem desta área para outros locais. Então essa ideia da cegonha trazer o bebê, parece que ela está invertida. Na verdade, ela pegava os pequenos pigmeus e levava embora. Parece que a história, ao longo do tempo, ela de geração em geração, ela acaba caindo no esquecimento. E olha só que interessante, existem indivíduos na história que afirmam que realmente eles entraram no interior da Terra, pelo caminho aí do Ártico, no Polo Norte, tá? Então veja bem, uma história. O doutor Nepiel Cotton, em Los Angeles, ele descreve a história de dois de seus aí pacientes, tá? A história é a seguinte, que esses dois amigos, eles prepararam um barco, isso mesmo, um barco pesqueiro. Ali eles colocaram um mês aí de mantimentos, combustível, motores novos e resolveram fazer essa viagem em direção ao Ártico, isso mesmo, em direção ao Polo Norte, um local aí diante, beyond the poles, isso mesmo, beyond the poles. Eles resolveram ir adiante do polo. Já tinha se passado aí praticamente 30 dias que eles estavam na embarcação lá no Ártico. E nessa viagem, seguindo aí para o Polo Norte, no final de um mês, navegando em direção aí ao Ártico, beyond do polo, depois do polo, eles entraram em um estranho continente, um continente que não estava aí nas cartas náuticas. E o clima totalmente diferente. Era um clima assim tropical, com muito calor. Eles levaram muita roupa de frio. E eles falam que à noite eles não conseguiam nem dormir devido ao calor. E a história, isso que eles já estavam lá no Ártico, lá no frio, né? Mas o que eles falam é que eles estavam sentindo calor nesse local. Então a história segue. Eles se encontravam numa região praticamente totalmente tropical. E uma das coisas que eles dizem é que nesse local existem grandes montanhas, quase um lugar místico. Também falam que quando eles estavam navegando aí por este local, foi que levou eles para o interior da Terra. Eles também descrevem que o mesmo rio que leva eles para o norte é o mesmo rio que, se você continuar ali, você vai direto para a Antártica. Eles falaram o seguinte, que onde eles estavam existe comida em abundância. Os animais lá são gigantescos, os vegetais enormes. Tudo neste local parece ser gigante, comparado à superfície. E depois, eles atravessaram umas árvores, eles encontraram os gigantes, isso mesmo, os gigantes. Só que não esses gigantes que eles falam para nós que come gente. Na verdade, eles foram bem recebidos pelos gigantes. E lá eles dizem que existem casas, como nós temos casas aqui em cima, mesmas coisas que nós temos aqui existem lá embaixo, só que gigante, para as pessoas grandes. E eles falam também que o tamanho de uma uva lá embaixo é o tamanho de um pêssego. E tudo lá tem um gosto diferente. É mais saboroso do que aqui na superfície. E eles descrevem que lá embaixo, no interior da Terra, existe não um sol como nós temos aqui em cima na superfície, mas uma luz, isso mesmo. Inclusive os gigantes ofereceram
ajuda para eles para retornar para a superfície. Os gigantes, dizem que esses gigantes eles sobreviveram ao grande cataclisma e vivem lá embaixo, no interior da Terra. Uma segunda história que fala sobre esse assunto é um livro chamado de Smoking God. Isso mesmo, esse livro aqui. The Smoking God. A história de Olaf Jensen. A história dele é a seguinte, é muito similar com essa história aqui. The Smoking God. É a viagem onde o pai e o filho, eles vão aí em direção para o Ártico, seu barco de pesca. E eles acabam entrando em cânions e seguem a viagem e descobrem água potável. Também falam sobre o calor no Ártico. Em certo momento da viagem, a temperatura muda, começa a ficar como uma região tropical. Também eles falam sobre o Sol. Em certo ponto, o Sol que nós conhecemos, ele desaparece lá no Polo Norte. Isso mesmo. Se transforma no Dog Sun, do Dog Sol. Ou seja, é como se fosse um sol, uma luz artificial que fica lá no interior da Terra. Não brilha como o nosso sol aqui. É uma luz diferente. O livro do Smoking God ele foi feito em 1908. Conta a história de Olaf Jensen. Ele descreve a sua viagem de seu pai para ir ao norte, Polo Norte, onde ele entra no interior da Terra e vive com seu pai. Por 2 anos eles vivem no interior da Terra, vivendo com aí os gigantes, que os receberam muito bem. Falam também sobre animais, falam sobre os mamutes. Também falam sobre as comidas lá embaixo ser gigantescas. Eles ficaram 2 anos e vieram embora, lá do interior da Terra. Também descreve que eles têm uma tecnologia avançada. Ao retornar, Olaf Jensen e seu pai acabaram não retornando pelo norte. Olha que interessante, eles saíram na Antártica. Isso mesmo, eles entraram no norte, mas acabaram retornando e saindo na Antártica, onde o barco acabou acertando um iceberg e acabou afundando, onde o pai de Olaf acabou morrendo ali no gelo. Não quero contar toda a história, você tem que pegar o livro, dar uma olhada, também muito interessante. E depois, por sorte, Olaf ele foi resgatado lá na Antártica. Colocaram ele num barco e quando ele falou para o capitão que ele tinha ficado 2 anos vivendo dentro do interior da Terra, o capitão achou que ele estava louco e colocou ele em umas correntes lá no navio, lá no porão. Depois ele falou, não, tô bem, tô legal. E ali ele ficou e não falou mais nada, até chegar na civilização. Quando aí o Olaf chegou na civilização, ele contou para o tio dele que as aventuras que ele passou aí no interior da Terra, e ele queria fazer isso ficar público. Então o tio dele, o Olaf, ele era uma família que parece que tinha algumas propriedades. E o tio dele, quando o Olaf trouxe essa história, ele falou, por que você não vai contar isso para as autoridades? E Olaf foi o que fez, foi lá contar essa história aí para as autoridades, onde ele acabou indo preso. Isso mesmo, foi preso. Seu tio denunciou ele acabou indo preso para um hospício de pessoas loucas, onde ele ficou 24 anos preso, com essa história aí de viagem ao interior da Terra. Muito bom esse livro, Smoking God. E olha só que interessante, o Olaf, ele fala o seguinte, que os gigantes vivem 800 anos no interior da Terra. Isso mesmo. Agora, olha só que interessante. As 2 histórias aí que nós temos, eles foram bem recebidos pelos gigantes. E as histórias que nos contaram é que os gigantes comem tudo, né? São os verdadeiros canibais. Não pode chegar perto do gigante. Será que essa história
ela também não foi invertida? Será que não é uma história que nos contaram para tentar nos assustar, para você não ir lá no Ártico, dar uma olhada o que é que tem lá? Já parou para pensar nisso? Outra coisa, os gigantes. Por que não vemos gigantes aqui? Veja bem, se lá no interior da Terra o gigante ele pode viver 800 anos com essa luz artificial, por que é que o gigante vai sair de lá do interior da Terra para se expor ao nosso Sol para viver 70, 80 anos? Entendeu? Faz um pouco de sentido ou não faz? Se você ficar vivendo lá 800 anos e subir para a superfície para viver 80 anos, o que você prefere? Imagine o quanto de conhecimento você vai ter em 800 anos. Então eles estão lá embaixo. Pelo menos a impressão que nos passa. Acho que eles não vêm aqui, lá se tem melhor fruta. Tudo é mais saboroso. Não tem aí essa radiação do sol aí que enche todo mundo, bombardeia todo mundo aí. Então você veja, lá eles vivem 800 anos e aqui em cima vive 80. Qual que é melhor? Deixe seu comentário, o que você pensa. Está pronto trazer para vocês a história alternativa. Vamos aí. Então veja bem esse lance do Sol no interior da Terra. Voltando aí com o lance do Sol. Então veja bem, de acordo com as descrições, o Sol não é como o nosso Sol. É uma luz. É uma luz assim artificial, uma espécie de uma luz fluorescente. Agora, como as árvores elas crescem tanto, seria possível a vegetação crescer sem o Sol que nós conhecemos, com uma luz artificial? Seria possível? Bom, a resposta, isso aí, lembrando que o Sol, a luz lá embaixo é 24 horas, lá não existe noite. Agora, é possível a vegetação fazer a fotossíntese desta maneira? A resposta, sim, é possível. Cientistas fizeram experiências com luzes artificiais, isso mesmo, diferentes cores. Eles usaram luzes vermelhas, azul, verde, luzes fluorescentes, funcionando 24 horas. E o curioso foi que a vegetação, ela cresceu, sim, ela fez fotossíntese, tá? E sem falar que alguns vegetais cresceram sem problema algum. Outra coisa, existe alguns cogumelos que são luminescentes. Acho que é isso. Luminescentes. Isso mesmo. Que eles acendem no escuro. Não é só cogumelos. Também nós temos aí, se não me engano, esqueci o nome daquele mosquitinho que acende. Como é que é o nome? O vagalume. O vagalume também, ele produz aí uma luz. Inclusive, na Austrália, lá numa caverna, na Austrália, tem pequenos vermezinhos que ficam no teto da caverna, que produzem muitas luzes, usando o bioluminescentes. Acho que é assim que se fala. Então você veja bem, é possível sim vegetais se criarem com luz artificial. Agora vamos voltar aí para o lance da Terra Oca. Então vamos aí, olha só. The World Beyond the Poles, de Amadeu Giannini. Esse livro aqui tem uma passagem que ele fala aqui assim, ó. Esse livro do Amadeu Giannini. Ele diz que existe um lugar aonde o céu se encontra com a terra. E essas palavras que ele fala estão exatamente neste livro aqui, The Hollow Earth. Isso mesmo. Aqui do Dr. Raymond Bernard. Vou colocar algumas coisas que esse livro aqui, ele fala, ele traz algumas curiosidades. A partir da latitude 70, começa a temperatura a começar a ficar quente, a esquentar, depois da latitude 70. Outra coisa que ele fala aqui é que são encontrados sementes de árvores tropicais lá no Polo Norte. Isso mesmo. Também fala sobre plantas serem encontradas flutuando lá no Ártico, no Polo Norte. É encontrado árvores tropicais lá no Polo Norte.
Esse livro aqui, ele fala sobre isso, ele descreve esses lances. Fala sobre a água ser uma água potável, uma água que você pode beber, água fresca. Fala que o calor também aumenta lá, é como se fosse verão. Ele descreve, este livro aqui, sobre as aves, isso mesmo. Quando chega o inverno no norte, as aves, em vez delas migrarem para o sul, as aves elas voam em direção ao Ártico, isso mesmo. Milhares de aves tropicais, em vez de descerem para o sul da América, elas migram para o Polo Norte. Bom, viajam quilômetros para poder chegar no norte, sendo que no norte é frio, só tem gelo no inverno, mas mesmo assim elas vão lá. Qual é o grande segredo? Será que as aves elas retornam para o interior da Terra para procriarem e depois regressarem? Já parou para pensar nisso? Será que as aves conhecem o caminho, a entrada para o interior da Terra? O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Escreva aí, deixe seu comentário o que você pensa. Step 1, trazendo para você a história alternativa, né? A história que não te contaram. Dá uma olhada aqui. The Old Beyond the Poles, Amadeo Giannini. Confere. Agora dá uma olhada aqui no livro, né? Da Terra Oca. Dá uma olhada aqui. Deixa eu mostrar pertinho para vocês darem uma conferidinha aqui. Cadê? Aqui. Ali. The Old Beyond the Poles, de Giannini. Ali. Bem grande para vocês verem. O livro, The Book, The Old Beyond the Poles. Tá vendo? Então esse é um livro que é da Terra Oca. A história que não te contaram. E olha só que interessante. Agora nós vamos falar sobre o almirante Richard E. Byrd. Isso mesmo. Vamos falar aqui do almirante e sua viagem para o Ártico. Isso mesmo, para o norte. Olha que interessante. Olha aí. Hyperbórea. Então olha só que interessante. Em 1947, o almirante Richard E. Byrd, ele disse o seguinte: ele gostaria de conhecer as terras além do polo, o centro do unknown, o centro do desconhecido. 1947, aí o almirante Richard Byrd, ele embarca nessa jornada em direção ao norte. Ele avança. Veja bem. E olha só o que aconteceu. O almirante Richard E. Byrd, ele praticamente sobrevoou, ele pilotou por mais de 7 horas, uma distância de 1.700 milhas. Ele foi além do norte, ele foi além do centro do norte, 1.700 milhas. Ele passou o norte. E o que acontece aí, nesse momento? Onde deveria existir gelo, ele começa a falar sobre montanhas, vegetações, animais, num local onde deveria só existir gelo. 1.700 milhas não era nem para ele ver gelo. Essa distância era para estar sobrevoando os oceanos. Então o almirante Richard E. Byrd, ele descreve que ele estava vendo montanhas, ele estava vendo animais, vegetação, lagos com diferentes cores. Inclusive ele descreve que ele viu mamutes, isso mesmo, esse aqui. Ele viu mamute, esse aqui lá no Ártico, lá no Polo Norte, onde ele avança 1.700 milhas dentro do norte. Se ele estava
descrevendo todas essas coisas que para ele não aparecia nos mapas. Ele estava vendo continentes que para ele eram completamente desconhecidos. Para o almirante Richard E. Byrd. Neste local, sua bússola não funcionava. O giroscópio não funcionava. Ele teve que retornar porque ele estava sem combustível. Estava acabando o combustível dele e fez a opção correta. Deu meia volta e retornou. Mas ele, que dá a impressão que o almirante Richard E. Byrd começou a entrar no interior da Terra Oca. Isso mesmo. Por isso ele começou a ver esses diferentes continentes, ilhas e montanhas que não deveria estar ali. E ele estava vendo. E nós não estamos falando aqui de um teórico da conspiração. Nós estamos falando do almirante, isso mesmo, almirante Richard E. Byrd. Sim, e não um teórico da conspiração. Claro, Sniper aqui trazendo para você história alternativa. Mas aí tem mais histórias sobre esse assunto, aguenta aí. Mas olha só que interessante, logo após o almirante Richard Byrd retornar dessa grande viagem que ele fez ao Polo Norte, teve um escritor que em 1947 resolveu publicar mais de 5.000 exemplares, isso mesmo, 5.000 magazines, 5.000 revistas. E foi a gráfica e mandou fazer aí 5.000 exemplares, contando a história do almirante em detalhes, detalhando toda a viagem do almirante, inclusive o lance aí das terras e montanhas e todos esses lugares aí que o almirante descreve que viu. 5.000 cópias. O que aconteceu? O Dr. Palmer, quando o caminhão estava carregado com as 5.000 cópias e chegou para fazer a entrega, o Dr. Palmer recebeu a ligação e falaram para ele: olha, todas as suas revistas desapareceram do caminhão, o caminhão está vazio, não tinha nada no caminhão. Aí simplesmente sumiu as revistas que tinha ali detalhes da viagem do almirante Richard Byrd. Tinha detalhes ali e as 5.000 cópias simplesmente desapareceram. Teoria de conspiração? Bom, sabemos. Mas o que acontece? O Dr. Palmer ligou para a gráfica e falou: olha, faz mais 5.000 aí, magazines, urgente. Faz de novo esse trabalho. O que aconteceu? Quando o dono da gráfica ia fazer os novos magazines, eles descobriram que as placas das máquinas, dos printers, as impressoras que faziam os magazines, foram completamente destruídos. Não tinha possibilidade nenhuma de utilizar as máquinas aí na gráfica. Alguém foi lá e misteriosamente quebrou todas as placas, onde estava aí todo o trabalho e já não podia imprimir. Só que tinha um detalhe aí. Existia um fornecedor que ele já tinha recebido 750 cópias dessas revistas. Então, Dr. Palmer ligou aí pro rapaz que estava com as cópias, que ia distribuir pelo menos 750, sobrou. Aconteceu aqui, o fornecedor que tinha 700 cópias dessa revista desapareceu com as 750 cópias junto. Simplesmente desapareceu tudo. Teoria de conspiração. Talvez o escritor aí, Dr. Palmer, sabia muito. E algumas forças aí não deixaram ele trazer isso aí à tona. Passou alguns meses, ele recebeu uma visita de um grupo de investigadores, isso mesmo, da inteligência da Força Naval dos Estados Unidos, perguntando para ele como ele conseguiu tantas informações assim. E depois daquilo lá, o Dr. Palmer nunca mais falou mais nada, o escritor aí se calou completamente. Bom, teoria de conspiração,
história alternativa. E você, o que você acha? E olha só, que interessante. Aí no Ártico, nós que imaginamos que essa circunferência seja pequena, não. Essa distância que você está vendo aqui, ela tem 1.400 milhas de distância. É uma distância muito grande, uma circunferência de 360 graus. Então a ideia é essa, que talvez o almirante Richard E. Byrd, quando ele começou a entrar no interior da Terra, mas porque a distância é muito grande, não é possível você ver uma distância, cobrir essa distância aos olhos nu. Inclusive o almirante Richard Byrd, ele fala que quando ele entrou aí no interior da Terra, ele descreve que o Sol desapareceu. Ele não via mais o Sol, mas ele se guiava pelo Sol. Só que o Sol desapareceu, mas ele tinha a luz, mas não o Sol igual nós temos aqui do lado de fora. Paramos por aqui, indicando aqui para vocês esse livro aqui, fantástico, The Hollow Earth, muito bom, do Dr. Robert Bernard. Muito bom esse livro aqui. A gente vai falar mais, tem bastante assunto para trazer sobre o lance aqui da Terra Oca. Também temos aqui o livro The World Beyond the Poles, de Amadeus Giannini, também. Acabei de mostrar para vocês, fala sobre a Terra Oca. Temos também o livro de Inventio Fortunati, A Prova Irrefutável. Fala sobre a entrada na Terra Oca. Também temos aqui Mercator. Também mostra aqui no livro dele o lance da Terra Oca. Também temos aqui, temos aqui Smoking God. Também fala sobre a Terra Oca. Temos aqui também o Diário Desaparecido do almirante Richard E. Byrd. Também fala sobre a Terra Oca. Nós temos aqui o livro Paradise Found, The Cradle Human Race, Paraíso Encontrado. O berço da civilização começa no Polo Norte, no centro do Norte, e não na África, como nos ensinaram. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. A gente vai voltar novamente com vocês. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixe o seu like. Snap One aqui, um amigo da galera, trazendo para vocês história alternativa. A história que não te ensinaram na escola. E lembre-se, vocês não vieram dos miquiquinhos, os miquiquinhos. Você é especial como todas as criaturas aqui na Terra. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bye.